Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje, modificada de dia em cima da hora. Quem for chegando, vai me dando um oi, vai me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa. Tô tentando pegar aqui as mensagens de vocês no meu WhatsApp web. Oi, Mari! Seja bem-vinda! Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Fala pra mim. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Boa tarde! Como é que foi aquele resultado, mulher? Me conta. Não sei se tu viu, se tu respondeu depois. O que precisou acontecer pra tu baixar tanto aquele peso ali? Conta pra mim. É mensagem aqui de vocês, hein? Acho que até vou mudar de lugar pra eu poder ler melhor. Deixa eu ver se vai dar certo. Não posso ficar sem bateria. Calma aí. Ficou mais calmo? Isso é bom, hein? Deixa eu botar aqui que daí eu consigo ler e falar com vocês. Tá bom? Som e imagem? Que bom. Então, o que aconteceu? Ontem a Yudi colocou, foi ontem, né? Acho que foi ontem, que ela colocou lá um textinho falando sobre emoções, experiências que não foram bem digeridas e que quando as emoções não são bem digeridas, aquilo vai voltando, e isso é muito real, muito real. E aí eu coloquei pra vocês colocarem as dores de vocês, eu pedi pra vocês refletirem, escreverem as maiores dores que vocês já tiveram na vida. Não só, às vezes vocês ficam pensando aqui que é sobre emagrecimento. Não é sobre emagrecimento. Deixa eu mandar lá. Mari, não, mas eu acho que daí vai subir. Manda uma mensagem lá no grupo dizendo que eu tô ao vivo, se tu puder, Mari. Se bem que tu tá no celular, né? Que eu acho que daí vai subir aqui pra mim. Vamos ver. Acho que o pessoal, as meninas vão entrando aí, né? Aos pouquinhos. E aí, eu coloquei lá pra vocês colocarem as maiores dores de vocês na vida. Senão vocês ficam achando que é só sobre emagrecimento, não é? Porque as dores que vocês têm hoje são dores que já foram vividas lá atrás. As dores que mais doem hoje na vida adulta, elas doem porque elas, na verdade, já doeram lá atrás, bem lá atrás, quando a gente não conseguia lidar. Pode ver, são situações diferentes, mas emoções conhecidas. Então, olhar para essas dores da vida, lá de trás, lá do passado, faz a gente reelaborar as dores de hoje. Hoje a gente tem condições de lidar com as coisas. Lá atrás, lá no passado, quando a gente era criança, quando a gente era bebê, ou quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente não tinha. Porque a gente dependia de alguém real. E o que vocês aprenderam com essa dependência na vida? O que vocês aprenderam com os pais de vocês? Que vocês precisavam ser bonzinhos, que vocês precisavam salvar esses pais, que vocês precisavam ficar doentes para receber algum amor. Como é que era? Então as meninas ainda não vieram aqui. Se tu quiser escrever... Mari, tu não sei se tu colocou alguma coisa lá no grupo. Tu aprendeu a ser forte? Pois é. Mas como que tu aprendeu a ser forte? A custo do quê? O que precisou acontecer de ruim para tu entender? Eu preciso ser forte, para tu falar para ti pela primeira vez, eu preciso ser forte. Será que esse eu preciso ser forte foi na vida adulta? Ou foi lá quando era criança, quando vocês não tinham essa força toda e precisaram ter? Olha que difícil que é. Uma criança que tá aprendendo sobre a vida ainda, tem que ser forte para aguentar coisas que ela não tá preparada, mas que ela aguenta. Olha como que isso vai refletir na vida adulta. Ó, a Yudi tá aqui. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui, que ela escreveu um monte, né, Yudi? Já que tá aqui, deixa eu começar aqui pelo teu. É gigante aqui o que tu escreveu. Deixa eu ver se eu consigo ler rapidamente. Então a Yudi falou, são muitas dores. Vamos lá, desde criança presenciei muitas brigas entre os pais. Ele bebia e às vezes até batia na mãe e eu presenciava tudo. Uma criança que presencia o pai batendo na mãe, a mãe sofrendo, é o teu, né, Yudi? Qual é a sensação dela? A sensação é de que a mãe vai morrer. A sensação é de que ela precisa salvar essa mãe. Faz sentido pra vocês? Tu sentiu isso, Yudi? Vai falando aí se sim ou se não. Tu presencia isso. Muitas vezes as coisas que a gente presenciou lá no passado, a gente atrai também na vida adulta. Nos teus relacionamentos, tiveram brigas?
Como é que foi? Tu teve pessoas no teu relacionamento que bebiam ou que usavam drogas? As coisas tendem a se repetir. Porque aquilo tá como se estivesse gravado nas suas células. As brigas, a forma dos nossos pais se relacionarem. O primeiro relacionamento que a gente vive na nossa vida de criança, né? Na nossa vida, é o relacionamento dos nossos pais. Como é que era esse relacionamento dos nossos pais? E isso tende a vir junto, se a gente não entende, se a gente não cura. É isso que acontecia contigo, isso, Wilde? Todos frustrados, sim, bebidas e drogas, olha isso. Porque lá atrás, a tua criança precisou salvar a tua mãe de alguém assim. Tu se identificou com as brigas, tu se identificou com a tua mãe. Isso aqui, gente, que eu vou falar hoje não tem nada a ver com emagrecimento, mas se reflete totalmente no emagrecimento de vocês. Eu vou passando rapidamente, porque eu quero... Talvez eu não leia alguma coisa que eu quero fazer. Eu escrevi aqui pra vocês uma meditaçãozinha de cura pra gente fazer no final. Isso é bem importante. Então eu vou trazendo algumas coisas, comentando algumas coisas pra depois a gente fazer. Então, as coisas que a gente vivenciou na nossa primeira infância, e às vezes dentro da barriga da nossa mãe, são coisas que vão voltando na nossa vida. E a gente vai entendendo onde que tinha espaço pra vocês. No meio dessa briga, no meio desse álcool, no meio de drogas, no meio de um monte de irmãos, no meio de pessoas que também tinham se sentido desvalorizadas, deixadas de lado, invisíveis. Vocês estão em relacionamentos de pessoas também machucadas, também feridas, também abandonadas, também não identificadas, também não pertencentes. Isso vem voltando junto. Então, teu pai batia, tu presenciava, no decorrer da tua adolescência, tu presenciou também separações, olha isso. Saiu de casa, voltava, uma família problemática, logo ele parou de beber, virou outra pessoa. E teve algum tipo de promessa, às vezes também tem algumas coisas como se fossem pactos que se faz. Ai, se meu pai parar de beber, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Coisas desse tipo. Ai, se tiver que isso acontecer de novo na minha vida, então eu nunca mais quero ser mãe, então eu nunca mais quero casar, então eu não quero mais, então eu prefiro ficar sozinha. Se for pra viver isso, eu prefiro ficar sozinha. Essas coisas que a gente fala, elas têm um poder muito grande perante o universo, perante Deus. E ele é como se ele falasse, amém, se é isso que você quer, é isso que você vai ter. E a gente esquece. Então, tentar resgatar pactos que a gente fez com pessoas e com a gente mesmo e com Deus, para que a gente consiga quebrar esses pactos e viver uma vida diferente, é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Alguém aqui tem algum pacto que consiga perceber? Eu prometi que se meu pai parasse de beber, então eu iria fazer isso. E aí você vira a salvadora. Seu pai parou de beber porque você fez aquela promessa. E aí você passa a ser a salvadora. E passa a aparecer outras pessoas na sua vida que tenham aquele mesmo problema. Às vezes você viu a sua mãe apanhar e fala, não, eu não quero, nunca. Talvez a tua criança tenha dito, nunca eu quero isso pra mim. Eu não quero nunca ter um relacionamento. Eu não quero nunca casar. Eu não quero nunca ter filhos. Porque eu não quero que meus filhos, que nem que eu passe pelo que a minha mãe passou. Que meus filhos passem pelo que eu passei. E a gente vai repetindo coisas, ou a gente vai se bloqueando de coisas pra não viver as mesmas coisas que a nossa criança viveu quando ela não tinha condições de viver. Vocês vão falando aí pra ver se alguém vai se dando conta de alguma coisa que não tinha se dado ainda. Então ele parou de beber, virou outra pessoa, graças a Deus, calmo, atencioso. Nós nunca fomos de discutir nem de brigar. Às vezes ele dizia, que não gosta dele. Que a tua mãe dizia, né? Que tu gostava mais dele do que dela. Mas não era isso, né? Minha mãe, creio, eu por ter passado tantas coisas ruins, ficou uma pessoa amargurada. Talvez ela tivesse alguma dor em relação ao teu pai e ela queria que tu também tivesse. Tem tudo isso envolvido. Aqui, gente, não vai dar pra aprofundar tanto, tá? Teve 3 filhos, só a do meio, os outros faleceram e ainda passou por esses óbitos. Imagina uma mãe que perdeu 2 filhos, né? É difícil. É difícil ela viver com essa dor. Ela tem um luto na vida dela. E aí fica pesado pra ti. Tu não tens que fazer tua mãe feliz, tu não tem que salvar tua mãe, como talvez tu tenha achado que tinha que salvar lá atrás quando ela apanhava. Tu não tens como se colocar no lugar dos teus irmãos. Tu tem que assumir só o teu papel de filha do meio que está viva. Ficou muito rígida, não sei a palavra exata pra descrever. Eu nunca podia contar pra minha mãe pra me ajudar em nada. Olha isso! Eu vou falando, gente, às vezes eu vou escolher comentar de alguma aqui porque as histórias, elas se repetem bastante.
Então a Hilde falou, ela não podia contar com a mãe dela pra nada. Porque a criança pensa, eu não posso ser um problema pra minha mãe. Como que eu vou querer ter problema, ou eu vou querer dividir um problema com a minha mãe? Sendo que ela apanha, sendo que ela apanhava, sendo que ela perdeu 2 filhos, sendo que ela sofreu. Eu não posso ser um problema na minha mãe, eu tenho que salvar minha mãe. Mas quem que me salva? Sendo que eu sou a criança. E aí você vai engolindo, e você vai sofrendo, e você vai se sentindo sozinha, você vai se sentindo desamparada. Era pra você estar sendo cuidada pela sua mãe, e você passa a cuidar dela. Então, não podia contar nada pra minha mãe. E tu decidiu que tu não podia contar? Ou tu chegou a contar e aí ela não te acolheu? Geralmente, a criança entende que ela não pode. Ela cria as regras na cabeça dela e ela passa a fazer aquilo que ela percebe que é melhor. Pra dar menos trabalho, pra ser mais amada, pra fazer mais parte, pra não ser abandonada, pra receber um pouquinho mais de amor. Fui me fechando e chegou ao ponto dela não saber nada a respeito da minha vida. Nem teus problemas, nem as coisas boas, nada. Porque tu não quis dar o trabalho à tua mãe. Cheguei a contar, ela não dava importância. Ela estava presa nas dores dela. Não teve espaço pra ti naquele momento. Relacionamentos, alguma coisa que eu gostaria que me aconselhava, isso não tive. Então tu sentiu uma dor do abandono. Às vezes eu abraçava e recuava, inclusive eu falava para minhas amigas que gostaria que a minha mãe fosse igual a delas. Ter liberdade de chegar e conversar sobre tudo, isso eu não tive. Na falta eu contava tudo o que acontecia para as amigas, isso me deixa muito triste. A tua mãe estava vivendo uma dor. Infelizmente, tu teve que viver isso quando tu era muito pequena ainda. Mas hoje, talvez tu olhe e fala, eu entendo a dor da minha mãe. Eu teria feito diferente, talvez tu digas, eu jamais teria feito como ela fez. Mas ela tem a história dela, ela tem a vida dela. Ela fez o melhor que ela podia com o que ela conseguia naquele momento. E que bom que tu tá aí, viva, saudável. É difícil viver com essas dores, mas entender um pouquinho ajuda. Ajuda e acalma o coração. Com o tempo foi ficando pior, discutíamos, foi besteira. Se eu fizesse algo certo ou não, era desmerecida, nunca elogiada, fui ficando rancorosa. Fiz faculdade, vou pulando aqui um pouquinho. Alguém dizia que tu era burra? Ou tu se achava burra? Eles te comparavam com as outras pessoas, tu falou. Eles nunca entendiam, fui ficando frustrada, fazia concurso, passava, tinha medo de não dar conta e fui acomodando. Quer dizer, tu sentiu que tu não era capaz, que tu não era merecedora. Eu vou falando e vocês vão falando, tá? Eles diziam sim que tu era burra. Tinha alguma intenção positiva nisso? Às vezes os pais trazem isso na tentativa de evitar frustrações para os filhos. Como se fosse assim, se ela achar que ela pode muito e ela não conseguir, ela vai se frustrar. Então eu já digo que ela não consegue, ela não tenta nada e aí ela não cai muito do alto. Tem a ver com as crenças deles, tem a ver com as limitações deles. E eles fizeram de um jeito errado, mas era o que eles conseguiam naquela hora. Tu querias mais, te faltou, te doeu, mas era o que eles podiam. Nessas brigas, talvez também, né, eles queriam que tu ficasse por perto, afinal eles já tinham perdido 2. Vai que ela tem sucesso, vai que ela vai embora, vai que ela consegue, vai que ela sai debaixo da minha asa, vai que ela morre, vai que eu fico sem ela também. Deixa ela aqui, ela não vai conquistar tanto, não tem problema, mas ela tá aqui, ela tá viva. Nessas brigas, meu pai sempre tentando apaziguar, relatando, aqui vem na minha cabeça, dizendo que não aguentava, que queria ir embora. Quer dizer, tu parou de brigar, tu parou de reclamar, tu ficou boazinha de novo, e aí teu pai não foi embora. Toda vez que tu não trouxe problemas, que tu foi se guardando pra dentro de ti, tu foi mantendo a família unida de alguma forma. Olha isso. Logo, o pai dela faleceu, aí ficou pior, caiu na depressão, ela perdeu mais uma pessoa. Vem a fase muito difícil, ela não aceitava. Vou pulando aqui um pouquinho, tá? Descontava em ti. Infelizmente, chegou um momento em que eu não consegui segurar, não aguentava, tentei suicídio. Mas graças a Deus, meu pai
chegou a tempo e hoje me arrependo amargamente. A partir desse dia procurei ajuda, procurei a igreja. Gosto da evangélica. Tentei me reerguer, ter mais sabedoria, pra não ter mais discussões. Mas não era. Quando a pessoa tenta suicídio, tá, gente? A pessoa não quer se matar. Ela quer matar a dor dela. É isso. Ninguém quer se matar. A pessoa quer fazer aquela dor imensa parar. E aí ela pensa que essa é a única forma. É a forma aparentemente mais fácil. Então o que ela tá querendo matar é a dor. Ela não quer se matar. A Hilde queria matar a dor que ela sentia por tudo isso que ela viveu ali na vida dela. E aí se aproximou da espiritualidade, que ajuda muito. Foi buscar psicóloga, psiquiatra, ela acompanhou, entrei em contato com o médico, tô tentando aqui, gente, tá? Ler tudo. Deu certo, foi melhorando, até nas convivências, tem aquele velho ditado, se não é pelo amor, é pela dor. Olha isso, e aí tu pegou Covid, tu ficou mal, 1 ano fazendo reabilitação e ela te ajudando. Ou seja, tu precisou quase morrer, literalmente quase morrer, pra poder ser vista. Cuidado, pra não se aproximar de mais morte, de mais doença, de mais dor, de mais sofrimento, para receber um pouquinho. Cuidado. Eu falo para uma, eu sei que serve para todas, em um menor ou maior grau. Cuidado com as coisas que deram errado na vida de vocês, mas que por outro lado vocês tiveram ganhos. Muito cuidado. Não precisas estar doente, não precisas ter problema, não precisas morrer para poder viver. Talvez ali tua mãe tenha acordado e tido medo e te visto. Isso pode ter sido bom. Mas tu não precisa disso. Foi um recomeço ali. Porque tu talvez tenha entendido que pra receber amor, eu preciso estar mal. Eu preciso estar doente. Naquele momento ali, tu se colocou como filha, ela se colocou como mãe e as coisas começaram a melhorar. Foi uma questão também de assumir os papéis certos. Porque lá atrás, de alguma forma, tu assumiu um lugar que não era teu. Um lugar de silêncio, um lugar de ajuda, um lugar de salvar uma pessoa que era tua mãe, que tinha que te salvar. Quando tu assume, cada vez que vocês assumem o papel de vocês, nas relações de vocês, vocês vão receber muito mais. Dá uma sensação de insegurança grande, mas vocês vão sempre receber muito mais quando vocês assumem o lugar de vocês. Como esposas, como filhas, como mães, como irmãs, como funcionárias. Sempre, 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 sempre. Vocês vão alinhar tudo quando vocês fazem isso. Tô lendo aqui, tá? Aí tu foi... Tá, quando teve a morte do teu tio... Foi doloroso, onde fui reconhecida, elogiada, não só pelos meus pais, pelas outras pessoas que me julgavam por não ser ninguém. Quer dizer, tu sempre precisa perder alguém para ser valorizada? Para ser vista? Não, tu tem que ser vista por o que tu é. Tu não precisa ter dor, tu não precisa ter sofrimento, tu não precisa ter doença, tu não precisa quase morrer. Tu tem valor. Isso tá indo muito bem, Hilde. Deixa eu voltar lá pra cima que chegou mais gente aqui agora. Fez sentido pra ti, Hilde, isso que eu falei? Fez sentido pra mais alguém? A Gi falou lá no começo assim, são tantas dores, mas às vezes penso que não são justificativos pros sentimentos de hoje. Não vejo como interferem. Gente, interfere em tudo. Se lá no passado vocês se sentiram vazias, desmerecidas, desvalorizadas, não pertencentes, vazias, vocês continuam buscando na vida coisas para preencher. De fora, se vocês não estão internamente preenchidas com o básico, que é o amor, que é o reconhecimento, que é o pertencimento dos pais, principalmente, em algum momento vocês comeram, vocês trabalharam, vocês foram reconhecidos por outras coisas e aquilo abasteceu, aquilo nutriu vocês, vocês vão continuar buscando isso de fora, porque dentro estava vazio. E aí vocês começam a aceitar migalhas. Um doce ajuda, porque eu tô vazia, coloco um pouquinho, tá melhor que nada. Uma bebida, droga, é o trabalho, é uma compra, é um relacionamento. Tô vazia, chegou alguma coisa, ficou melhor. Mas às vezes essa coisa que entra, ela não faz bem. Não faz bem, mas vocês têm a sensação de que é melhor do que nada. E nem sempre é melhor do que nada. Então, se vocês têm um vazio lá de trás e vocês se sentem melhores quando vocês buscam, recebem coisas de fora, é porque vocês estão dependentes emocionais. E isso coloca vocês em riscos, isso coloca vocês como reféns.
O que vocês têm que fazer então? Se abastecer de vocês, do amor próprio e do valor que vocês têm. Então a Gi falou, não sei como que isso interfere. Interfere muito. Eu tô vazia. E aí eu fico buscando, eu sou a boazinha, eu agrado todo mundo, eu faço tudo pra todo mundo e eu recebo bem pouquinho. Eu recebo, a Gleice é ótima, a Gisele é ótima. Nossa, pede pra Gisele, ela dá conta. Pede pra Patrícia, pede pra Hilde, pede pra Elis. Nossa, ela consegue, ela sabe, pede pra ela que ela faz. Ela tá sempre disponível, ela tá sempre lá sendo a boazinha, ela tá sempre salvando. E aí você ganha um pouquinho. Um reconhecimento, um olhar, uma atenção. Entende aquilo como amor. Ou você fica escravo de vícios. Ai, a comida me faz sentir importante, me faz sentir bem, me traz um conforto que eu nunca sinto. Então, como que não faz sentido? A Gi falou, não, acho que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Ela falou, morte do meu pai, morte do meu noivo. Ter que me virar sozinha e quase passar necessidades. Com que idade? Aqui, acho que já eras maior, né? Não ter amigos de verdade. Dor de estar sempre sozinha. Lá atrás. Tu se sentiu sozinha? Quando era criança, tu se sentiu sozinha? Teu pai te abandonou? Teu pai foi embora? Teu pai morreu? Tinhas quantos anos? Nunca podia contar com a minha mãe pra me ajudar, me abrir com ela. Dor de minha família, me achar burra. Olha só, a história é muito parecida. Vocês estão vendo como as histórias são parecidas? Dor de não ser escolhida pras brincadeiras, time, na época de estudante, como professora, tal, tu falou aqui. Não ser reconhecida, ninguém cuidar de mim. Desde pequena, dor de não ser inteligente, de não conseguir fazer tudo que eu quero. Acho que tu tem concurso público, né? Quem falou? Alguém te falou que tu é burra e tu tá identificada com isso? Olha pra tua vida. Onde que tem burrice na tua vida? Olha pras coisas que tu conquistou. Uma pessoa burra, o que é uma pessoa burra? Uma pessoa que não aprende. Conquistaria aquilo que tu conquistou? Será que tu é burra? Quem falou que tu era burra? Ó, a morte deles eu já era adulta, uns 25 anos. E era quem tu tinhas e de repente tu ficou sozinha. Mas antes tu já se sentiu sozinha. Lembra que eu falei? As coisas acontecem na vida adulta e doem. Mas quando elas doem muito, muito, muito na vida adulta é porque elas já doeram lá atrás, quando vocês eram crianças e lá vocês não sabiam lidar. Então é a mesma dor numa situação diferente e a dor de agora faz vocês voltarem pra lá quando vocês não sabiam lidar, porque hoje vocês sabem. Então se hoje vocês choram uma dor forte, pesada, é porque um dia vocês já choraram. É a dor do abandono, é a dor da solidão, é a dor da tristeza, é a dor do vazio. Tu tem concurso, uma pessoa burra passa no concurso? Uma pessoa burra trabalha numa escola? Não, né? Tu acha que tu é burra? Não é? A Paty falou aqui, com certeza a maior dor é a perda da minha mãe. Faz 9 anos, mas parece que foi ontem. Perdi quando meu filho tinha 6 meses. No momento em que nascia a mãe, eu perdi a minha mãe, né? Entrei em depressão, tive síndrome do pânico e até hoje faço acompanhamento com psiquiatra. Demorei pra aceitar que precisava de ajuda. Descontei muito das minhas dores emocionais na comida. Engordei. Às vezes, eu tava atendendo uma cliente agora, que eu não vou falar quem era, mas a gente chegou à conclusão que a mãe dela faleceu e ela era magra. E ela começou a comer a comida pra manter a mãe viva dentro dela, porque a mãe entregava, a única forma de a mãe entregar o amor pra ela era através da comida. E a mãe se foi. E aí agora? Como é que eu vou receber amor? Comendo, né? Esse é um significado só da comida. E aí, tô sozinha no mundo. Preciso me aliviar dessa solidão. Chega a comida, dá uma aliviada. Faz sentido. Aquilo preenche. Daqui a pouco aquilo vira uma verdade e eu só consigo me sentir um pouco melhor comendo. É algo que vem de fora pra preencher um vazio. Quando eu não tô vazia, eu não preciso de tanta comida. Engordei muito, senti uma tristeza que parecia não ter fim. Meu marido foi um grande parceiro, melhor amigo, minha maior segurança e hoje meu maior incentivador para seguir firme no processo de emagrecimento, de cura, depressão. Muito bem. Vai deixar a medicação. Muito bem. Coisa boa.
Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Na infância eu não tinha amigos, não tinha ninguém pra brincar. Minha mãe paparicava minha irmã porque eu acabava me virando. Olha isso. Você fala, minha mãe amava mais a minha irmã. Por quê? Porque a tua irmã precisava mais na visão da mãe. Se eu tenho 2 filhos, tenho um saudável e um doente, qual que eu tenho que gastar mais tempo e mais energia? Com o doente. E aí tu vira a salvadora da tua mãe. Por que a tua irmã precisava de tanto paparico? O que ela tinha? Que necessidade que ela tinha que tu não tinhas? Tu acabava se virando. Se tu se virava, é porque a tua irmã não se virava. Por que a tua irmã não se virava? Tinha alguma limitação? Tua mãe via alguma coisa? Se a sua mãe escolheu a outra, é porque ela falou, na verdade, em outras palavras, tua mãe estava dizendo, a Gisele é melhor. A Gisele é melhor, porque a Gisele se vira. A Gisele não precisa de mim. É ruim, né? É ruim se virar. E aí tu recebe menos. Por ser melhor, tu recebe menos e acha que tu és pior. Tá vendo a mudança de interpretação que uma criança faz? Porque uma mãe nunca vai dar menos atenção para aquele que precisa mais. Nunca. Penso que as dores todas são a forma que a criança, eles via o mundo. Meu pai era muito machista, bebia e algumas vezes batia na minha mãe. Também. De mesma história. Eu vejo a minha mãe apanhando e eu preciso salvar a minha mãe. Eu não posso ser um problema. O problema tem que ser uma solução. Eu preciso salvar a minha mãe. Sofria a dor dela. Queria que ela deixasse um homem que batia, que não demonstrava amor. Quem sou eu como criança para querer que a minha mãe tome uma decisão? Eu sou só a filha. Ali começa a inversão de papéis. E pesa isso. Para ele, nós mulheres deveríamos apenas servir os homens. Minha mãe me educou para ser apenas mulher de casa, romper com isso do eu. Tua mãe queria que tu não apanhasse como ela. A tua mãe apanhou para tu não apanhar da vida, vamos dizer, na cabeça dela. E apenas aconteceu porque eu queria me rebelar contra o meu pai e tudo que ele significava para mim. Todas as nossas histórias são doloridas. Hoje tento ver a situação como adulta, mas nem sempre consigo. Tá tudo bem. E aí tu vai e tu entende, tu acolhe tua criança tem dor, ela tem medo, ela pensa que a mãe vai morrer e que ela vai ficar sozinha e que ela vai morrer também. Se uma mãe morre, a sensação é que a criança também morre, porque a criança depende da mãe. Vocês vão escrevendo aqui, tá? Pra mim, ela era saudável. Até hoje a família vê minha irmã como uma coitadinha. Hoje ela tem os problemas de saúde, mas nada que a impossibilita. Pra ti, mas e pra tua mãe? Pra tua mãe ela era o quê? Ela precisava de mais. Se a tua mãe cuidou mais da tua irmã, é porque ela achou que tu eras melhor do que a tua irmã. Parece contraditório, mas gente, não é. Eu tenho, sei lá, dois pintinhos aqui. Um pintinho tá bom, um pintinho tá mal. Um pintinho precisa de mais atenção, eu vou gastar mais tempo com ele. E o outro pintinho, graças a Deus que tem esse pintinho aqui bom. História que eu peguei de pintinho, né? Graças a Deus que tem esse pintinho bom aqui que não incomoda, porque eu consigo ajudar esse a sobreviver. É uma percepção da tua mãe. E tu se sentiu recebendo menos. Porque tu quis salvar a tua irmã, a tua mãe, a tua família. E quem tu tá querendo salvar até hoje? Bem, isso que acontece no meu caso, pra minha mãe, estou sempre feliz, sou forte, resolvo tudo, sou super mãe, esposa. E ela que vem chorar no meu ombro. Verdadeira inversão de papéis, que de uns tempos pra cá estou renunciando pra saúde da minha alma. É isso aí. E aí, tu vai lá e fala, mãe, tudo bem, tu pode falar. Agora, eu sou tua filha. Eu posso te ajudar como filha. Tu és minha mãe. Eu sou tua filha. Eu sou pequena. Tu és grande. Ela precisa cuidar de ti. Tu precisa se deixar ser cuidado. A gente tem que se ver aqui, ó. Aqui estão os nossos pais e aqui estamos nós. Se vocês se virem aqui do lado dos pais de vocês, já deu ruim. Se vocês se virem aqui, deu pior. Os pais estão aqui, vocês estão aqui, independente da situação que tiver. Sempre, sempre, sempre. Ver todas as dores como adulta, como a nossa amiga disse, é muito difícil, as reflexões são profundas. Eu sei, gente. Hoje eu tava inspirada, tanto que eu decidi fazer hoje, porque eu falei, se eu fizer na semana que vem, eu ia fazer semana que vem, mas eu falei, aí vai perder o time do negócio, não vai dar. Vocês estão vendo que não tem nada a ver com emagrecimento, nada, mas que tem tudo a ver. Porque vocês comem pra preencher coisas que não tem a ver com fome. Comigo também, a Ju falou, melhorou teu pé. Era o teu pé, né, Ju, que tava ruim? Minha irmã acabou recebendo muito mais de todos.
porque ela sempre precisava de ajuda por suas escolhas e eu, mesmo tendo feito tudo certo, ainda não era boa o bastante porque fazia as escolhas que eu queria, não importando o que os outros achavam. Ser independente, não ter problema, para uma criança é ruim. É ruim, né? Por um lado é bom, a gente entende que é bom, mas quando tem um outro em comparação, ele vai ser sempre deixado, vai receber menos. Quanto mais a criança precisa, mais ela recebe atenção. É só vocês verem, quem tem 2 filhos aqui vai saber dizer, vai saber direitinho dizer, não, é que esse aqui tem mais problema, esse aqui é mais difícil. Muitas vezes escolhe, já vem uma criança com algum problema, escolhe ter um só. E muitas de vocês que sentiram dores aqui, dores de ser injustiçada, de ser rejeitada, de não se sentir pertencente, eu quase posso apostar aqui que vocês têm um filho só. Tem alguém que sentiu essa dor assim absurdamente grande de abandono e que teve 2 filhos? Dificilmente a pessoa tem 2 filhos. Por quê? Assim, por querer, né? Por quê? Porque ela não quer que nenhum filho dela passe a dor que ela passou. E aí ela escolhe ter um só. E às vezes fica querendo 2 e o filho segundo não vem. Por que será, né? Já que salvamos tanto nossa família, como nos salvamos? A hora é agora. A hora é agora. Não dá pra voltar no passado, dá pra ressignificar o passado e dá pra decidir o que vai fazer agora. Mesmo na adolescência e na vida adulta. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. A Pri tava falando, no momento, é só o que eu vivo, estou quase me despedindo do grupo, já falei com ela aqui no privado. Vocês têm que aprender a se resgatar. Aí, ó, a Márcia, tu viveu isso e tu tem um filho só? Não, estamos aqui para se ajudar, isso aí, interessante. Essa semana de terapia descobri que nunca ter ouvido que a minha mãe me amava é uma dor que eu nem sabia que carregava. Ela morreu quando tinha 12 anos de câncer. E ouvir que eu fui o filho que escapuliu, não desejada, que meu nome foi escolhido no sorteio é uma dor. Acho que por isso sempre achei que eu era um peso, um incômodo. Sim, você entendeu que você não era bem-vinda, que você não foi planejada, que não foi querida, mas isso não quer dizer que você não foi amada. Não ouvir eu te amo não quer dizer que você não foi amada. É porque você queria ouvir, talvez você tenha a linguagem do amor de palavras e afirmações, assim como eu, assim como muitas aqui, mas se você foi amada. Se você não fosse amada, você não estava viva. Porque você não seria cuidada. Todo mundo que está aqui viva foi amada. Posso dizer que quase ninguém foi amada como queria ter sido, mas foi amada. Ó, a Samantha, minhas dores vêm da infância, meu pai não me assumiu. Aos 19 anos conheci pessoalmente e achei que a partir de então teria um convívio, mais uma decepção, porque aí tem um amor platônico, né? Eu não conheço meu pai, mas se eu conhecesse seria assim, assim, assado. Aí eu conheço, cai por terra, vem mais uma frustração. Os amores platônicos são perfeitos. Então fui atrás de reconhecimento, ele pediu DNA, isso doeu muito. Lembro que na infância, quer dizer, tu não pertenceu, tu não sentiu que pertenceu, sentiu um abandono. Isso doía muito. Não ter o nome do teu pai. Minha mãe morou com outra pessoa que chama de pai, mas se separaram. Sempre foi exigente comigo, sempre me prendeu muito. Agora que o bicho pega, sempre fui o patinho feio da turma, gordinha, cabelinho curto, nunca fui a primeira opção. Nunca fui a primeira opção. Nem pro meu pai. Até quando que tu vai ficar identificada com isso? A gente se identifica com a dor que a gente sentiu lá atrás. Chega! Vamos se libertar dessas identificações. Eu sempre fui o patinho feio. Eu nunca fui amada. Eu sempre fui... Olha só, olha que verdades duras pra carregar. Mentira! Mentira! Fala pra tua criança que isso era uma mentira. Que foi só uma interpretação que ela teve. Isso é uma mentira que você acreditou em um momento e foi aproximando isso da tua vida, foi atraindo isso pra tua vida sempre. Eu sempre fui o patinho feio. E aí eu não consegui emagrecer. Casei, tive uma filha, divorciei e a sensação de ser o patinho feio ainda me persegue. Atribuo isso ao sobrepeso. Quer dizer, vai que eu emagreço e ainda continuo não atraindo bons relacionamentos, não sendo amada. Eu coloco a culpa, muitas vezes, no fato de estar acima do peso. É como se fosse, não dissesse respeito a mim, dissesse sim respeito à minha imagem. Muitas pessoas não emagrecem por causa disso. Não, eu coloco... É por isso que eu não consigo, que não dá certo na minha vida. Mas vai que eu emagreço e ainda não dá. Então fica uma sensação de que a culpa é daquilo e não de quem tá dentro daquele corpo.
Assume a solução, que vai dar certo. Na hora que você se desidentifica com esse desvalor, você começa a atrair valor. A Nilda, já conheço bem a história dela. Desamor da mãe desde pequena até o fim da vida. Mesmo eu sendo a primeira filha, inteligente, obediente. É muita carga em cima do primeiro filho. Como é que a minha própria irmã, que é mais velha que eu, falou que era o rascunho, né? É muita expectativa em cima desse rascunho. A falta da beleza citada na família da minha mãe, as mudanças de escola, afastamentos dos colegas, briga da mãe com o pai, entrada na adolescência com o dobro do peso da infância, não ter amigos, nem namorado, abandono do pai do meu filho, a ausência da minha mãe nesse momento, ela se sentiu sozinha. Sensação de que nunca foi amada. Tu foi amada, te falei já isso. Tá viva, tua mãe te salvou quando tu era bebê. E ela te amou. Se ela não te amasse, ela não te salvava. Se ela não te quisesse, se ela não tivesse amor por ti, se ela não te quisesse muito. Olha, gente, tô falando de ti, Nilda, e tu chegou aí agora. Depois tu volta ali, né, no que eu tava lendo a tua mensagem. Tava falando, se a tua mãe não te amasse, tu não estaria aqui. Tava lendo a tua mensagem lá no WhatsApp. Ó, a Márcia é um filho só, a Jussara é uma filha só. A Riel, eu queria só um filho pelas dificuldades da infância que tive, mas acabei tendo gêmeos. Deus sabe o que é melhor pra mim, pro meu aprendizado, e vieram logo 2 juntos. Deus te deu esse presente, porque sabia que tu não ia ter o segundo. Será que eu tô fazendo errado com a minha filha, ensinando ela a se virar, não ficar dependendo dos outros, ter mais autonomia? Ela pode achar que eu não gosto dela porque eu não fico fazendo tudo pra ela, que ensino como ela tem que fazer pra fazer sozinha? Não. Não. Pergunta pra ela se ela sabe que tu amas. Pergunta pra ela como que ela se sente amada. Olha as linguagens do amor com ela. Vê qual é a linguagem do amor da tua filha. Entrega a linguagem que ela receba. O problema é a pessoa dar o amor e o amor não chegar. Esse é o problema. Que foi isso que aconteceu com todo mundo que tá aqui, achando que as mães não amavam, que os pais não amavam. O amor não chegou, mas eles amavam. Não amaram do jeito que vocês queriam, que nós queríamos, mas amaram. Porque nós estamos todos aqui, saudáveis, bem-sucedidas, com família. Então, elas amaram. Não te preocupa com isso, mas pergunta, Gi. O maior erro é a gente fazer para os outros as coisas que a gente acha que é melhor para eles, sem perguntar o que eles querem. Faz 1000 coisas para tua filha e talvez tu não esteja fazendo aquilo que ela espera que tu faça. Então pergunta, exercício de expectativa, que vocês conhecem tão bem. Pergunta o que ela espera, vê se tu consegues entregar. Se não conseguir, explica para ela não por quê. Por que tu não consegue entregar. Deixa eu ver se tem mais alguma pra gente fazer a nossa meditação, senão depois não dá tempo. A Iris aqui já fez várias sessões comigo, né, Iris? Já melhorou muito essa percepção da relação dela com a mãe dela. E eu fico muito feliz com isso. A Poli falou, todo mundo tem forma de demonstrar amor, de ser mesmo. Eu me sentia culpada por não ter ido mais vezes ver a mãe. Ah, que tu falou que culpava teu marido porque ele não deixava. Por amor, talvez ele não deixava. Porque ele também tinha uma dependência e não queria te perder, não queria ficar sem os teus filhos, ficar sem ti. Era por amor, mas era uma decisão tua. Ligar ou não ligar, ir ou não ir. Vocês têm que tomar as decisões de vocês, pela vontade de vocês, claro que medindo as consequências. Não dá pra responsabilizar ninguém sobre nada. Ninguém tá com a arma na cabeça dizendo pra vocês, faça isso, não faça isso, coma aquilo, coma mais você tá fazendo porque você quer. Se você vai, é porque você quer. Se você não vai, é porque você decidiu não ir. Ele te impediu de ir? Ele não te pediu, ele só preferiu, ele só talvez pediu, mas foi uma decisão tua. Não responsabilizem os outros. Não façam o que os outros querem para depois poder responsabilizar os outros se não der certo. Quem tem dificuldade em tomar decisão tem esse problema. Eu não tomo decisões, eu jogo pro outro, porque se der errado, a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. Aprendam a tomar decisões, e isso também faz parte da vida adulta. Se quem não toma decisões, muitas vezes é criança, porque os pais nem confiam a criança as decisões. Você não aprendeu, às vezes, a tomar decisão.
A Daiane falou aqui, a Daiane também já conhece a história. Passou por várias perdas, a da mãe, que doeu sem dúvidas. A mãe fazia tudo pra ela, a mãe decidia pra ela, a mãe mandava ela se arrumar, a mãe cuidava do emagrecimento dela. E a mãe se foi e ela ficou vazia. E aí agora ela tá se preenchendo do quê? De comida? Diz que já melhorou bem, né, Dai? A Aline, vivi uma infância com muita rejeição, comparação, carrego marcas disso até hoje. Comparação é péssimo. E aí, pior, você tá se rejeitando ainda? Você se compara com os outros? Você continua fazendo com você aquilo que você reclamou tanto que fizeram lá atrás? Perda do pai, a Diana. Minha mãe me abandonou uma vez pra se relacionar com outra pessoa. Quer dizer, fui deixada de lado, me senti menos importante, me senti inferior. Fui traída, fui de novo deixada de lado. Vocês estão vendo que as coisas se repetem? Mesmo com pessoas diferentes? A gente precisa se desidentificar com os traumas. Enquanto a gente estiver identificado com os traumas, com as coisas ruins que nos aconteceram, isso corre risco de voltar a acontecer. Os teus traumas não são você. Você não é o abandono, você não é o desvalor, você não é a falta de amor. Isso só te aconteceu, você só interpretou dessa forma, mas a partir de agora você pode fazer diferente. Eu ainda hoje sofro em me aproximar da minha filha por isso. Não consigo demonstrar amor por ela. Pergunta pra ela como que ela quer ser amada. Faz diferente. Quebra isso, faz diferente pra que ela amanhã não esteja aqui na minha frente. Fazendo esse relato que tu estás falando. Fazendo. A Ana falou, meus pais me tiveram com 45, 50 anos. Nossa, foi infância bem com bastante idade, né? Foi infância difícil. Em São Paulo nunca nos faltou nada, mas tinha muita vergonha que meu pai, principalmente meu pai de cabelo branco, me levar na escola. Acho que isso me marcou muito. Depois da adolescência, toda a revolução, que é a própria idade, minha mãe ser super protetora, não deixava eu ir pra festas, bailes, meu pai sempre muito severo, bravo, me batia. Na vida adulta casei com o meu marido, pois ele era engraçado, amava o assim. Após o nascimento da minha filha, ele ficou muito bravo, até hoje sofro com isso. Tu arrumou um marido que era igual ao teu pai? Tenho medo de falar certas coisas. E aí ele brigar comigo, gritar. Fico muito na defensiva, sofro muito calada. Engulo muitas coisas, percebo que isso faz mal. E aí tu atrai um câncer pra ti, por não falar. Hoje tu é adulta, hoje tu tem um marido. Tu é obrigada a ficar com o marido? Tu é obrigada a aceitar essas coisas? Ele não é o teu pai, ele é teu marido. Aí sim, ele tá aqui contigo, teu pai tá aqui, tua mãe tá aqui, tu tá aqui, teu marido tá aqui. Vocês entendem? Deixa eu ler o último, senão não vai dar tempo de fazer a meditação. Falo sempre da Gleice, por onde eu passo, e o tanto que tem feito bem, que bom. Hoje foi consulta com a gineco, conversando sobre emagrecimento, exercício físico, terapia, gatilhos, tanto que tem sido importante pra minha saúde feminina. E ela disse que sim, muito importante buscar ajuda, até falando sobre corrimento, baixa imunidade, prazer, diminuição de libido. Tudo isso influencia, tá, gente? Falando que muita gente ainda tem um preconceito sobre isso. Vamos ver sobre o tema, quantas dores ficam ocultas dentro de mim. A que mais dói é a de comparação, meus pais não aceitarem que eu posso. Se eu consigo fazer algo que não estavam esperando, meus pais arrumam algo pra me deixar pra baixo, como poderia ter sido melhor, não vai conseguir, pra que fazer mais uma faculdade, não vai conseguir emagrecer, será só por um tempo. Por quê? Será que eles não querem que tu caia muito alto? Muitas vezes é isso. Não quero que ela caia de muito alto. Então, é melhor ela não subir. Não, eu não quero que ela se frustre mais uma vez. Então, nem emagrece. Nem tenta emagrecer porque tu vai engordar de novo. Eu não quero te ver mal. Eu não quero que te ver com decepção. Não vai conseguir emagrecer. Será só por um tempo. Quando eu queria tirar a carteira de moto, eu sempre dizia que só iria dirigir meu carro, moto, tanque cheio. Tô dando uma pulada aqui pra ver se eu consigo terminar. Quando comprei meu apartamento, eles perguntavam pra que eu ia comprar, como se eu não tivesse condições de me manter, mas era porque minha irmã não tinha. E muitas vezes também os pais não querem essa discrepância. Poxa, Mari, tu já é melhor que a tua irmã. Agora tu vai ficar conquistando mais coisas? E a tua irmã, coitada? Aí ela vai se sentir pior. E quanta gente não evolui, não conquista pra não ficar melhor do que a mãe,
pra não ser mais feliz que a mãe, pra não ser mais feliz que a irmã, pra não ter mais que a família, pra não ter mais dinheiro, pra não ter mais sucesso, pra não ter um relacionamento mais bem sucedido, porque tá identificada com a dor da mãe, porque tá identificada com a dor da irmã. Se eu ficar bem, ela vai se sentir pior, então é melhor eu não ficar bem, e aí, coitada, ela não se sente pior. Não aceita isso. Porque tu tens uma família, tu tens um marido, tu tens filho, e eles merecem o melhor de ti. Hoje eu escrevi, imaginei que talvez minha mãe tenha ficado triste por não dar ao meu pai um primogênito. Pois é. E aí, quer dizer, era um medo da tua mãe, Hilda, em relação ao teu pai. Em relação a não atender uma expectativa do teu pai. Não tem nada a ver contigo, mas tu sentiu o medo dela, tu sentiu a dor dela, tu sentiu, talvez, vai saber se ela tinha medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de apanhar, sei lá do quê. Às vezes tu foi um instrumento do medo. Tu sentiu o que ela sentiu, a gente já falou isso, né? Entende? Né, Rê? Vocês estão ouvindo uma música bem baixinha? Só me digam se sim ou se não. Uma música bem baixinha. Estão ouvindo? Sim? Eu vou fazer uma espécie de meditação que tem um pouco de respiração de cura. Vai ter um momento que eu vou falar pra vocês, façam uma respiração circular e conectada. O que é uma respiração circular e conectada? É assim, ó, só pelo nariz, tá? Como se tivesse um círculo na tua frente e você vai vendo ele girando aqui, ó. Vocês estão entendendo? Respiração circular e conectada, ela não para nunca. Só pelo nariz. É uma respiração de cura. Fechem os olhos. Respirem fundo. Podem inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspirem pelo nariz. Soltem pela boca. Inspirem pelo nariz. Soltem pela boca. Agora eu quero que vocês façam essa respiração circular e conectada. Vão fazendo. Ela chega a deixar vocês até um pouco tontas. Essa é uma respiração de cura. Inspira. Circular e conectada. Inspira. Circular e conectada. Teu cérebro e o teu coração que tá tão machucado, tá ferido, tá desamparado. Teu coração que tá rejeitado, que tá identificado com o desamor, com o abandono. Você me permite te ajudar a colocar isso pra fora? Faça uma respiração e sopra pra fora. É como se você estivesse colocando pra fora essa dor. Você não é a falta de amor. Você não é o desamor. Você não é a tristeza. Coloca pra fora. Sopra. Sopra essa dor. Sopra essa tristeza. Sopra o desamparo. Sopra a rejeição. Você não é essa angústia. Você me permite informar para sua alma, para o seu coração, para o seu cérebro, que você é o amor. Repita comigo, se puder, até em voz alta, se não puder, dentro da tua cabeça mesmo. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor.
Se você é o amor, você atrai o amor. Se você se ama, você atrai o amor. Eu sou o amor na minha vida. Repita comigo. Eu sou o amor na minha vida. Você me permite informar para sua alma, para o seu coração, para o seu cérebro, para as suas células, que você é o amor na sua vida, que você é a prioridade na sua vida, que você é um ser incrível e maravilhoso, que você é uma potência maravilhosa e que você tem muito valor. Repete comigo, eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu quero que você sinta no centro do teu coração, coloca a mão no seu coração, coloca as duas mãos sobre o seu coração. Sinta no centro do seu coração tão rejeitado, tão desamparado, onde você se sente desvalorizada. Você não é esse desvalor que você está atraindo. Não permita que o outro te faça se sentir desvalorizado. Você não é o desvalor. Coloca a mão sobre o seu coração. Sente o teu coração batendo. E uma energia de paz e de amor, de importância, de visibilidade, de grandeza. E diga comigo, eu tenho valor. Diga em voz alta se você puder, eu tenho valor. Eu sou valor na minha vida. Eu tenho valor. Eu sou valor. Eu tenho muito valor. Eu sou o amor. Eu sou a luz da minha vida. Eu sou a luz da minha vida. Eu sou a minha nutrição. Eu me basto. Sopra. Inspira amor. E solta a dor. Inspira valor. E solta desvalor. Inspira poder. E solta fraqueza. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sei que foi difícil para você. Eu sei que você se sentiu desvalorizada, sozinha, invisível, pequena. Mas eu quero que agora você decida se desidentificar disso. Você foi vista como a mais forte, aquela que precisava menos. Por isso você recebeu menos. A sua mãe, o seu pai consideraram que você era a melhor. Eles reconheceram isso. Eles entenderam que você não precisava tanto deles, mas você precisava. Eu sei que te faltou. Mas quando você sabe, quando você se dá conta de que você foi valorizada por eles, que você foi escolhida como a mais forte, a mais poderosa, aquela que mais dava conta, isso te faz crescer, isso te faz se fortalecer, isso te faz se preencher e se nutrir. Você não precisa dos outros para se valorizar, você não precisa ser boazinha, você não precisa fazer muito para ninguém para receber o pouco. Você não precisa comer muito para se sentir preenchida, para sentir mais prazer. Você pode buscar isso dentro de você, você pode simplesmente botar a mão no teu coração e se sentir valiosa, e se sentir amada, e se sentir escolhida como a melhor, como a mais importante, como a mais forte. Repita para você, eu sou a rainha da minha jornada. Cada vez que você repete, eu sou a rainha da minha jornada, isso te conecta com o teu livre-arbítrio de escolher aquilo que é melhor para você, ser mais feliz, ser mais completa e pertencer muito mais. Eu sou a rainha da minha jornada. Eu tenho valor. Eu sou o amor. Toda vez que você se sentir triste, inspira
trazendo para dentro aquilo que é de bom e expira soprando tudo que tem de ruim lá de dentro. E você vai se esvaziando daquilo que é ruim, você vai se preenchendo daquilo que é bom. Isso tem a ver com emoção, com sentimento, tem a ver com energia. Você não precisa de uma comida, você não precisa de ninguém para dizer nada para você, e você se basta. Eu me basto, fala. Eu me basto, eu tenho valor. Eu sou forte, eu sou poderosa, eu consigo. Eu fui escolhida como a melhor. Eu dei conta lá atrás, quando eu não tinha condições. Agora eu vou dar muito mais. Respira fundo e solta. Respira fundo e solta. E mais uma vez, respira fundo e solta. E quando se sentir bem, pode abrir os teus olhos e voltar aqui comigo. E me conta como é que foi pra você se ver crescendo, se sentindo importante, se sentindo valorizada por aqueles que você considerou que mais te desvalorizaram. Você foi escolhida como a melhor. Se precisou de menos, é porque você tinha mais. Quem estiver aqui comigo, fala eu. Como que foi, gente? Essa é uma forma de curar também a tua criança interior. É uma forma de renascer dentro da tua própria vida. Você não precisa morrer. Você precisa deixar aquela vítima, aquela boazinha, aquela salvadora lá pra trás. Porque isso não tá te ajudando. Isso não tá contribuindo com a tua vida. Você entende? Tem alguém comigo? Como é que foi? Me contem. Vocês tinham mais? Vocês foram escolhidas como a melhor? Vocês precisaram de menos? Se vocês conseguiram lá atrás, quando vocês eram pequenininhas, imagina agora se vocês não vão conseguir. Vocês são a rainha da jornada de vocês. A rainha é aquela que manda. Ninguém manda na rainha. Ela manda nela mesma e ela manda em tudo em volta dela. É vocês que mandam naquilo que vocês vão comer, naquilo que vocês vão fazer, naquilo que vocês vão deixar de fazer, nos limites que vocês vão dar, nas coisas que vocês vão aceitar, nas coisas que vocês não vão aceitar. Vocês acham que ajudou vocês? Vocês entendem que não tem nada a ver com comida ou emagrecimento? Eu falo pra vocês, não acreditam às vezes. É claro que o que vocês comem te engorda, te emagrece, o exercício te ajuda. Mas não é só isso. A partir do momento que você tá forte, que você não precisa se preencher, que você não precisa do outro, você consegue escolher comer menos. Você consegue escolher quando tem comer quando tem fome. Você conseguir parar de comer quando tá saciada, porque você já tá saciada de amor, você já tá nutrida. Você já vem nutrida do seu amor, da sua energia, da sua paz, do seu valor, do seu pertencimento. A comida, ela tá ali só pro teu corpo físico e você precisa dela pra estar saudável. Mas a nutrição espiritual vai de você, vai da tua conexão com Deus, com o universo, com a tua energia, com o teu poder, com a tua força, porque você é a rainha da tua jornada. Ninguém manda mais que a rainha, a comida não manda mais que a rainha. O elogio de alguém, depender de alguém, depender do reconhecimento de alguém, é demais pra você. Vai dar conta da tua vida olhando pra tua própria vida. Vocês todas conseguem. Que bom, gente. Que bom que vocês estavam aqui. Que bom que vocês responderam. Que bom que eu mandei aquela pergunta. Que bom que... Quem foi? Foi a Hilde que mandou ontem, né? Aquela mensagem. Que bom que eu fiz aquela enquetezinha. Que bom que vocês responderam. Que bom que a gente tá aqui hoje. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada, 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 nada. Então vocês conseguem. Claro que vocês conseguem. Tem a ver com vocês. Com o estado físico e emocional de vocês. Não tem a ver com a comida. Sobre comida vocês já sabem. Se vocês se sentem a rainha da jornada de vocês, se vocês reconhecem o valor de vocês, a importância de vocês, se vocês reconhecem que vocês são o amor na vida de vocês, vocês vão colocar pra dentro qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer quantidade. Não porque vocês têm valor. Quando a gente tem uma coisa de valor, a gente quer cuidar, porque a gente não quer perder. Se eu tenho valor, eu preciso me cuidar para eu continuar tendo o meu valor. Não posso fazer qualquer coisa.
Fico feliz que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu pegar do começo, pegue depois. Se eu não li aí a mensagem de alguém, me perdoa, né? Foi porque eu tava olhando para 2 lados aqui, 3 lados. Mas espero ter contribuído com todas. Então semana que vem a gente não tem mentoria, eu antecipei pra hoje, porque surgiu aí esse tema e eu achei que era importante antecipar, e aí surgiu o horário na minha agenda, tudo fechou como tinha que ser. Então gratidão, gratidão, gratidão. Nos vemos na próxima mentoria, a princípio, no dia 7 de novembro, e aí a gente vai vendo qual vai ser o tema. E voltem, revejam essa meditação, vai ficar aqui, eu vou deixar gravada pra vocês escutarem de novo, porque a gente tem que se fortalecer. Gratidão a todas vocês. Muita gratidão. Muita mesmo. Um beijo grande. Quem quiser, gente, continuar no ano que vem comigo, quem estiver terminando aí o acompanhamento desse ano, quiser continuar, estão abertas as inscrições, tá? Mas pode comprar agora, pode comprar depois, pra ficar o ano inteiro que vem. Se for só me chamar no privado que a gente faz. Já tem uma turminha aí boa pro ano que vem e eu quero deixá-la maior ainda. Gratidão, vocês todas conseguem, vocês são maravilhosas, vocês têm valor, vocês são amor, tudo de bom. Obrigada por fazerem parte da minha vida também. Beijo gigante, e até a próxima. Estamos lá no grupo do WhatsApp se falando. Beijos.